Olá, enófilo! Olá, apreciador da cultura do vinho! Estamos começando mais um programa Bastidores do Vinho na TV com Rafa Moura Sommelier. Um oferecimento, Adega 1106, seu wine bar no Vale dos Sinos, Chablis, um vinho gaúcho com alma francesa, e importadora Elo Wines, conectando pessoas ao mundo do vinho. E hoje temos um convidado muito especial, que na verdade seria o convidado mais pessoal, a entrevista mais pessoal que poderia acontecer aqui no Bastidores do Vinho. Eu vou contar para vocês um pouco da história Bastidores do Vinho, tudo o que aconteceu nos bastidores da criação do rótulo, o qual eu assino, eu, Rafael Moura, assino, que é o Chablis Tri-Terroir. Como começou, onde foi feito, qual a ideia. Chablis hoje é um dos patrocinadores do nosso programa, então a ideia é trazer para vocês todos os processos, desde a construção da ideia lá no início até a construção de marca, o posicionamento. Então aqui trago para vocês essa história que é muito curiosa. Lá em 2022, lá pós-pandemia, eu sempre fui um cara, desde que eu entrei no mundo do vinho, os vinhos brancos me despertavam muito o conhecimento, porque o vinho tinto já tem uma inserção muito forte no nosso setor. O vinho branco, lá em 2018, ele não tinha essa atração que a gente tem hoje. Um mercado crescente, o Brasil mesmo é um dos mercados mais emergentes no mundo do vinho, muito puxado pelo nosso clima tropical e muito puxado pelo consumo de vinhos espumantes e vinho branco. Então, eu sempre levantei a bandeira do vinho branco. A cada 10 garrafas de vinho que eu degustava, acabava sendo 8 vinhos brancos. Então, a partir disso, um dia, numa conversa, visitando um cliente eu era diretor comercial de uma importadora e também era um dos responsáveis para fazer o Wine Hunter dos vinhos para termos no portfólio. E um dos vinhos que eu era muito apaixonado é Chablis. Chablis, uma denominação de origem da Borgonha, que fica ao norte da Borgonha, na França, onde nós temos a expressão da casta Chardonnay como a sua máxima expressão dessa casta. Lá ela se reverbera, lá ela se apresenta da maneira mais limpa, mais natural, por conta de um terroir muito específico. E lá em Chablis nós temos 4 denominações, 4 classificações, não denominações. A denominação é Chablis, mas nós temos dentro de Chablis 4 hierarquias de produto, tá bom? Classificações. Nós temos o Petit Chablis, nós temos o Chablis AOC, nós temos o Premier Cru e nós temos o Grand Cru. Então, quando eu tive a ideia de fazer o Chablis, foi inspirado na hierarquia de escala 2, que é um Chablis AOC. E o ano era 2022, mais ou menos. Eu tava lá quem é aqui de Porto Alegre, talvez lembre da vineria 1976, que ficava ali na Dinarte Ribeiro, esquina com a Padre Chagas. O proprietário era o René Moura, que também é proprietário aqui, um jabá para ele, da Bodega Sossego. E um fim de tarde, liguei para ele e falei: René, tô indo aí te visitar, quero te apresentar um vinho novo que chegou na importadora e tu tem um tempo? Ele falou: não, Rafa, te recebo e tudo bem. Então, no fim de tarde, nós sentados ali embaixo daquela figueira que é muito linda, degustando um vinho branco qualquer, que eu não lembro assim de cabeça, e comendo um petisquinho e conversando sobre o mundo do vinho, conversando sobre mercado, movimentos, e surgiu a conversa sobre Chablis, surgiu essa ideia, e ele me falou assim: cara, mas legal essa coisa, Chablis, por que tu não faz daqui a pouco um Chablis? E eu falei: cara, legal essa tua deixa. Eu falei: olha o que eu vou fazer. Ele falou: não, faz que é... E essa história aqui eu nunca contei. Essa é a história por trás do rótulo, né? Então, o René, conversando com ele, a gente entendeu, ficou esse nome no ar. Eu falei: René, vou registrar essa marca e vou criar esse rótulo,
por conta que eu sou apaixonado por Chablis, amo essa região lá da França e amo o meu estado. A partir disso, a vida seguiu, peguei esse nome, fui lá, registrei uma marca, fui lá nas INPI, contratei uma equipe de advogados para ver se a marca estava disponível, fizemos o registro e a partir daí botei na gaveta esse projeto porque tinha muitas demandas para se fazer como diretor da importadora e não tinha tempo para isso. Passou-se um tempo, acabei me desligando dessa importadora e seguindo o caminho solo e um dia eu falei, cara, vou produzir o Chablis, mas vou produzir com quem? Né? Porque existia o sonho de produzir um vinho, de ter essa assinatura, de colocar o Chablis para ser rotulado, para ser produzido. A ideia inicial era talvez fazer ele lá na Borgonha, fazer ele lá em Chablis. Mas eu falei, mas ele leva essas duas paixões, que é o Tchê do gaúcho e o Bli de Chablis, que faz essa união de Chablis. Por que não escolher um parceiro, um produtor aqui no Rio Grande do Sul, tendo essa ideia como piloto? Eu gosto muito do trabalho do Felipe Beber. Na época não tinha uma relação comercial com ele, tinha apenas uma amizade e uma admiração pelo trabalho que ele produzia, tanto nos seus vinhos tintos quanto nos seus vinhos brancos. Então liguei para ele um dia, falei, Felipe, tô indo aí te visitar, quero conversar contigo sobre um projeto. Apresentei para ele o projeto do Chablis, ele falou, Rafa, muito legal, acho que tem tudo a ver, vamos construir. Eu começo a mexer nas barricas, no inox, no branco de concreto, e quando tiver tudo disponível eu te chamo pra gente começar a pensar no corte desse vinho. E aqui tem uma história muito legal. Ele me chamou, Rafa, os vinhos estão prontos, estão límpidos já foi feito todo o processo de fermentação, maturação e deixando ele filtragem, deixando o vinho límpido, então pra gente já pensar no corte. Lembro como se fosse hoje, ele colocou assim 7 taças, cada um com uma medida, dando o start, né? Porque como assim, Chablis nasce de um terroir privilegiado. O que significa isso? O vento, o solo, a atmosfera, todo esse clima, toda essa dinâmica que a gente chama de terroir é único e exclusivo. Isso só existe lá, naquele paralelo, com aquele vento, com aquela inclinação, com aquele solo muito específico, porque é um solo jurássico que tem uma expressão muito mineral, que é chamada Quiméridien. Então, a partir daí, aquilo nasce de um privilégio. Esse vinho nasceria de um sonho, de uma vontade, de um desejo de querer somar a esse mercado que eu sou tão apaixonado, que eu mergulhei de cabeça para tentar somar e enriquecer. Então, a partir disso, a gente precisamos trazer elementos, né? Terroirs distintos, níveis de maturação distintos, até safras distintas para conseguir chegar nesse resultado. Então o Felipe fez 7 cortes ali, ele falou, Rafa, esse aqui é o ponto de start, onde nós vamos escolher um e vamos começar a fazer esse processo. O Felipe degustou todos os 7, lá as taças deles, que eram iguais às minhas, e eu degustei as 7. Aí o Felipe me falou assim, Rafa, o que tu achou? E eu falei, caraca, tem uma dessas 7 aqui que eu gostei pra caramba. Quando eu penso no nome Chablis, tem que ter uma espinha dorsal que me leve para Chablis. Qual que seria essa espinha, né? Qual que seriam esses precursores aromáticos? Acidez alta, fruta fresca, mineralidade, retrogosto e potência. Mas potência sem ser sobremaduro. Potência sem ser fruta gorda, sem ter uma expressão mais... Sem ter aquela expressão de madeira, de manteiga, de baunilha, mas sim com potência de fruta, potência de qualidade de produto. Então, essa que é a espinha dorsal que eu busco num vinho para se chamar Chablis, porque Chablis nasce para homenagear a expressão francesa de Chablis, por isso que ele é um vinho gaúcho com alma francesa. Com isso, degustei as 7 taças e lembro que a número X
me agradou muito, assim, pro meu perfil, aquilo que eu tava procurando. Nisso eu falei, Felipe, me diz você, o que você achou? Porque eu tenho uma opinião bem formada, mas queria ouvir de ti. Aí ele falou, olha, a 1 achei legal, a 2 eu não gostei, achei que me incomoda aqui algumas coisas, a 3 não sei o que, a 4 é legal, a 5 é bem bacana, bem redondo, né? E eu pensei comigo assim, caraca, a 2 foi a que eu mais achei com a cara, com o perfil. Aí é que tem um feeling, aí é que tem um grande dedo, né? De quem pensa o projeto, de quem acredita naquilo que vai levar para o consumidor. O Felipe talvez não estava tão ligado com a minha ideia do porquê representa Chablis, né? Ele tinha uma ideia de um vinho branco, mais redondo, gostoso, agradável, e era muito o que o 5 representava. Mas para eu chamar ele de Chablis, ele tinha que ter essa acidez mais solta. Então, quando o Felipe me questionou, tá aí tu? Eu falei, Felipe, deixa eu te falar que o número 2, que foi o que tu não gostou, é o que eu tô procurando para se chamar Chablis. Ele, por quê? Como assim? Eu falei, porque neste vinho 2 tem essa acidez que chega quase que primeiro que a fruta, quase que primeiro que a mineralidade, e que isso deixa esse vinho com uma sensação alegre, refrescante e extremamente gastronômica. E isso é o que eu tô procurando para se chamar Chablis. Ele falou, pô, Rafa, entendi, então vai ser em cima do 2 aqui que a gente vai lapidar, que a gente vai construir e vai fazer essas 1.298 garrafas. Então, a partir dali, começamos o processo de afinar esse blend, porque ele começou com tantos por cento de inox, tantos por cento de concreto e um percentualzinho pequeno de madeira, sendo de 2 safras distintas, 23 e 24, e também 3 terroirs distintos, que é Campanha Gaúcha, Serra do Sudeste e Serra Gaúcha. A partir disso, entendemos o afinamento, ajustamos, tira 5, aumenta 10, coloca 5 e chega num resultado muito alegre, chega num resultado que me faz feliz e que a assinatura do Felipe, que o entendimento dele também há um equilíbrio, uma equação muito agradável de vinho. Com isso, eu entendo que um vinho feito necessita muito de garrafa, o tempo de garrafa é fundamental, por isso que surge aquele termo, quanto mais velho, melhor. Depende, né? Mas quando tu faz um vinho, tu deixar esse vinho estagiar em garrafa por um período, é um processo de afinamento muito maravilhoso, que traz uma simbiose, que traz um equilíbrio melhor entre esses elementos, porque apesar de ser Chardonnay, é Chardonnay de diferentes regiões, de diferentes estilos de vinificação e de safras diferentes também. Esses elementos se somam para construir um único vinho, que é o Chablis. Então, depois de 6 meses de garrafa, descansando, trouxemos ele para o mercado e, graças a Deus e o nosso trabalho, né, conseguimos um resultado muito bom. Colocamos o Chablis é um vinho apenas de restaurante, ou seja, de segmento on-trade. Vinho que está nesse segmento é o vinho que a gente pensa em storytelling e também em experiência. On-trade, restaurantes, hotéis, pousadas, resorts, wine bar, lugares de experiência. Então ele não foi pensado para ser colocado em lojas, apenas restaurantes. Rodou, esgotou rapidamente o estoque e a partir daí fomos para o lote 2. Aqui vem o grande desafio, pois quando foi lançado o lote 1, não existia um movimento anterior, então o que estava sendo feito estava sendo do zero, então não existia um comparativo. E agora, para lançar o lote 2, todo mundo que conhece, que gostou, que curtiu, que virou fã da marca, vai querer degustar o 2 pensando no 1. E aí é que veio o grande desafio. Lembro como se fosse neste momento, começamos a fazer a construção desse blend e eu não chegava num resultado que me agradava. E o Felipe, aí, o que tu achou? Porque apesar de o Felipe ser o meu parceiro, o meu consultor, a última decisão é a minha, né? E o Felipe é muito parceiro em relação a isso.
A partir daí, não chegávamos nesse resultado e eu duelando com o vinho, dizendo, cara, eu preciso chegar nesse resultado porque eu tenho um compromisso com o meu cliente. Eu tenho um compromisso com o meu consumidor. Eu tenho um compromisso com as pessoas que acreditam nessa marca e degustam esse vinho. E eles esperam que a gente entregue a mesma qualidade no lote 2. Então, precisei ir algumas vezes seguidas até a vinícola, na mesma semana, 2, 3 vezes, para cortar, para ajustar, para tirar um pouquinho desse vinho, aumentar com outro vinho, porque o blend a gente não revela, o blend ele é secreto, então os percentuais de cada Chardonnay não são revelados. E teve uma sexta-feira que eu falei pro Felipe, é isso aqui, tá tudo certo, vai ser isso aqui que vai pra garrafa e pode fazer o corte lá no tanque e depois a gente invasa. E ele falou, não, então beleza, leva 2 garrafas e toma no final de semana e depois a gente conversa. Eu falei, não, mas tem certeza, isso aqui, só que eu me conheço. Eu sei quando o meu olho brilha de verdade e quando eu tô tentando fazer com que o meu olho brilhe, né? A gente que tem o feeling do comercial, a gente que tem o feeling da paixão desse produto, porque existe um romance envolvido, né, na construção de um vinho. Existe um romance, uma entrega, e isso eu sei quando o meu olho brilha de verdade, como foi lá aquela taça número 2, que o meu paladar degustou e o meu olho brilhou e eu falei, cara, é isso aqui que vai ser o Chablis. Então, naquela sexta-feira, o meu olho não brilhou, talvez ele teve um lapso, assim, de brilho, mas ele não brilhou. E eu fui pra casa, degustei no final de semana e tava meio contrariado, assim, daí eu liguei pro Felipe no domingo, falei, Felipe, irmão, não é isso ainda que vai ser o Chablis de lote 2, e então eu não tô tão convicto. Ele falou, tá, vem aqui amanhã, que era segunda, e vamos resolver isso aí. Aí fui até a vinícola na segunda-feira, fizemos um último afinamento ali, trouxemos um outro Chardonnay, colocamos um pouquinho, e quando eu degusto, teve aquele final que eu tava procurando, aquele retrogosto, aquela sustentação daquela acidez, ele foi longo no paladar, e aí naquele momento o meu olho brilhou de verdade e eu encontrei ali o perfil, o equilíbrio linear para poder envasar agora 1.442 garrafas, né? Aumentou-se um pouquinho o lote do Chablis, 1.442 garrafas, sendo 1.400 garrafas de 750 e 42 garrafas Magnum, em homenagem aos meus 42 anos que completarei agora no mês de agosto. Então, a partir disso, foi feito o corte em tanque grande, envasado e colocado para estagiar. A partir daí, não mais 6 meses, mas sim 8 meses que lançaremos agora em agosto, a partir de dia 1º para a venda, né? Fizemos um pré-lançamento na Wine South America, no dia 12 de maio, que aconteceu nos pavilhões da Fenavinho em Bento Gonçalves, mas comercialmente o lote 2 sai agora no dia 1º de agosto. Então, esse foi um pouquinho dessa epopeia, dessa missão que é poder trazer um vinho, né, para homenagear uma região tão importante no mundo do vinho. Chablis sempre foi um parceiro meu em noites de estudo. Quantas noites passei ali estudando vinho, tentando entender melhor, porque é necessário ter a litragem, mas a letragem, o conhecimento, um potencializa o outro e a gente constrói muito melhor o mundo do vinho, tanto no on-trade, no off-trade, pro B2B, pro B2C, né? Que são consumidores lojistas ou consumidor final. Então, para chegar nessa equação de entender esse perfil, para transformar isso numa homenagem a Chablis, eu degustei muito Chablis, muito mesmo, que é um dos vinhos que eu mais gosto no mundo. Com isso, então, quero que vocês conheçam um pouquinho mais sobre esse rótulo aqui. Agora, a partir do dia 1º de agosto, ele estará disponível nos restaurantes em todo o Brasil, nos principais restaurantes. Tem alguns parceiros bem sólidos aqui em Porto Alegre. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa história. E se você tem um sonho de produzir seu próprio vinho, que você tem um sonho de fazer a sua história acontecer,
vá atrás, conquiste o seu espaço, porque eu não tô aqui falando de Chardonnay, eu não tô aqui falando de Pinot Noir, eu tô aqui falando de excelência, eu tô aqui falando de uma construção, que foi algo que eu botei na cabeça lá em 2022, acreditei nessa possibilidade e hoje tá aqui, é uma realidade o Chablis, um vinho gaúcho com alma francesa. Então, muito obrigado pela tua audiência, fique agora com a programação normal aqui do Poa Stream TV e nos vemos no próximo episódio. Cheers!